início das nossas Bíblias, logo no primeiro livro, logo ali nos primeiros capítulos, nós encontramos a narrativa da criação. Coisa de escolinha dominical, coisa de escolinha do Kids. Deus criando o mundo. Deus, em sua infinita bondade e em plena perfeição, cria o universo e tudo que nele há com o poder da sua palavra. Deus diz, haja e tudo acontece. Ao som da voz de Deus, tudo surge com a ordem de Deus através da sua voz. No sexto dia, após criar os animais domésticos, após criar os animais selvagens e os que rastejam, o autor bíblico, o escritor bíblico, ele insere um diálogo mais elaborado vindo da parte de Deus. Deus agora não diz, depois de criar os animais, haja, mas Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso destoa de toda a narrativa da criação, porque até esse momento Deus fala e acontece, mas nesse momento ele se reúne em seu conselho celestial e ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No decorrer das eras, muitos intérpretes querem entender e compreender o que significa imagem e semelhança. Algumas pessoas dizem que imagem e semelhança lá em Gênesis, capítulo 1, quer dizer que nós somos criados por Deus e que nós temos características físicas iguais a de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus tem 2 braços, tem 2 pés, 2 olhos, uma boca, e nós fomos criados segundo a imagem dele. Então, por isso que você tem 2 pés, porque Deus tem 2 pés. Algumas pessoas creem nisso. No entanto, se nós lembrarmos de Jesus com a samaritana, você vai lembrar das palavras do próprio mestre dizendo que Deus, ele é espírito. Então, entender imagem e semelhança como ser parecido fisicamente com Deus é errado. Afinal, um espírito tem mãos? Sim ou não? Não. Um espírito tem pés? Sim ou não? Não tem. Agora, então, o que significa imagem e semelhança? Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria o primeiro homem e a primeira mulher, o seu conselho em criar imagem e semelhança, Deus põe características não físicas, mas características espirituais e características morais que refletem o seu caráter no ser humano. O ser humano ele é dotado de características que o próprio Deus também tem, como o amor, como a justiça, como a bondade. Esses são atributos que Deus confere à sua criação, a coroa da criação. Diferente de tudo aquilo que ele havia criado, o homem é diferente de tudo isso. Deus o faz à sua imagem e semelhança. O homem é criado dentre um dos objetivos de Deus, a sua imagem e semelhança, porque o homem ele deve ser um representante de Deus na terra. Esse termo, imagem e semelhança, Moisés, como nós cremos que foi o escritor de Gênesis, Moisés ele toma emprestado exatamente da cultura antiga. Lá na Mesopotâmia, lá no Egito antigo, era normal o rei, era normal o faraó, o soberano, ser considerado um representante do seu Deus. Quando não, o líder político era considerado o próprio Deus, a reencarnação de um Deus. E esse político, que era a imagem e semelhança de seu Deus, ele também imprimia a imagem e semelhança dele em estátuas. Então, se o faraó não poderia estar numa cidade muito longe da sua capital, o que ele faria? Ele levantaria estátuas com sua fisionomia, estátuas seguindo a sua imagem, a sua semelhança, e aquela estátua simbolizaria que Faraó governa naquela cidade mesmo distante. Ele não está presente, mas tem um representante, que seria uma estátua, imagem e semelhança. Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele pega esse termo que era conhecido dos primeiros leitores, ou seja, o povo de Israel que recém saiu do Egito,
E ele utiliza exatamente esse termo, que era conhecido da época, imagem e semelhança, para explicar o propósito de Deus na criação, em criar o homem. O homem, e eu digo o homem, o gênero não só masculino, mas eu digo a humanidade, é criado para ser imagem e semelhança de Deus, é criado para ser um representante de Deus na terra. Não somente os reis, não somente os imperadores, não somente os soberanos, mas todo e quanto é homem, todo e quanto é mulher, foram criados para ser representantes de Deus. Diga glória a Deus por isso. No entanto, após a rebelião e a queda do homem, essa imagem, ela é corrompida. Aquele que deveria dominar sobre os peixes, e se você for ver em Gênesis 1, não precisa abrir a sua Bíblia agora, Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 28, a narrativa da criação está falando de domínio, a narrativa da criação está falando de governar. Imagem e semelhança é isso, é o homem ser o dominador, é ele estar à frente, ser um representante. Deus, ele coordena todo o universo. Assim ele também cria o homem para que o homem coordene a criação recém-criada. No entanto, o pecado corrompe essa imagem, e aquele que deveria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, agora busca com as suas próprias forças dominar não sobre a criação, mas sobre os seus semelhantes. O homem começa a imprimir exatamente essa ideia de dominar sobre o outro. A ordem de Deus é domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais que rastejam, os répteis, domine sobre eles. Mas agora, tendo pecado contra Deus, tendo se rebelado contra Deus, o homem procura dominar sobre os seus próprios semelhantes. Aquele que deveria ser imagem de Deus, portanto, deveria também ser um doador de vida. Agora é uma pessoa que não doa, mas requer a vida dos outros, a suga dos outros. O homem que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, agora deseja todo o poder para si. A tentação no jardim foi essa. Você pode se tornar igual a Deus. De representante divino, o homem agora deseja ser igual a Deus. E é nisso que consiste a idolatria política. Que é isso que nós vamos ver nessa noite, amém? Com a sua Bíblia aberta em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Atos 12, versículo 20, diz o seguinte: havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era um assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Por fim, 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor, pedir a misericórdia dEle, que Ele fale conosco nessa noite. Senhor Deus e amado Pai, Deus, nós te pedimos a Tua misericórdia, te pedimos a Sua graça e queremos, ó Deus, ter um encontro contigo nessa noite. Pai, fala conosco exatamente naquilo que são as nossas dificuldades, naquilo, ó Deus, que é os nossos temores, naquilo, ó Deus, que tem tirado a nossa paz, que tem inquietado o nosso coração, que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, aquilo que nós precisamos. Deus, que eu não te atrapalhe, Deus, que aquilo que o Senhor tem a falar com a tua igreja, que aquilo que o Senhor tem a falar com o seu povo, seja claro, seja objetivo, e que nós possamos entender, ó Pai, o seu agir, e possamos entender, ó Pai, a sua voz nessa noite. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos te ouvir. Precisamos, ó Pai, ouvir a sua doce voz. Repreende, Senhor,
toda arma forjada do inferno. Repreende, Senhor, tudo aquilo que o diabo tenha planejado, ó Pai, para roubar a boa semente, a semente que cai na beira do caminho, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam abertos e que, Deus, nós possamos estar prontos para ouvir a Sua voz, para entender a Sua voz, para guardar, ó Deus, a Tua palavra em nosso coração e que no nosso coração, ó Deus, a Tua palavra venha frutificar para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? O rei Herodes, que aparece aqui no capítulo 12, ele não deve ser confundido com outros dois personagens do mesmo nome que aparece na vida de Jesus, aqui nos evangelhos. Você consegue pelo menos lembrar de dois outros Herodes que aparecem no início da vida de Jesus, antes dele nascer, e um outro Herodes justamente no julgamento de Jesus, antes dele ir para a cruz, morrer e ressuscitar. No entanto, esse Herodes do capítulo 12 de Atos e os dois Herodes que aparecem nos 4 evangelhos, esses 3 Herodes, o mesmo nome, é da mesma família, uma família sedenta por poder, uma família sedenta e desejosa por ter o poder sobre as suas mãos, por controlar, por dominar. A exemplo disso, o primeiro Herodes que a Bíblia nos apresenta está lá em Mateus capítulo 2. Ele é conhecido como Herodes o Grande. Herodes o Grande era tão maníaco por poder e também tão inseguro que mata todos os seus filhos. Mata os seus filhos, todos não, ainda sobram alguns, mas mata alguns dos seus filhos. Mata também a sua esposa, justamente por medo de perder o trono. Para que os seus filhos não lhe roubem o trono, para que a sua esposa não lhe roube o trono. Ele mata a todos eles. Esse Herodes o Grande, lá de Mateus 2, é o responsável por ordenar aquilo que é conhecido como o massacre dos inocentes, que é quando ele descobre que um rei, o rei prometido, o rei dos judeus está por nascer. Ele nasceu, então ele ordena que todas as crianças, todos os meninos, abaixo de 2 anos de idade, sejam mortos, justamente por ter medo de perder o poder, de alguém usurpar o seu trono. Essa é a família herodiana, a família dos Herodes. O Herodes aqui do capítulo 12 é o Herodes Agripa, não o Herodes o Grande. Esse aqui é neto do Herodes o Grande, mas ele também tem o mesmo fascínio pelo poder. Esse Herodes também tem o mesmo desejo de ser grande como seu avô foi. No texto que nós temos à nossa frente, nós encontramos esse mesmo Herodes, aqui no capítulo 12, demonstrando logo no início o seu poder, demonstrando logo no início a manifestação da sua força, para ter o favor dos judeus. Você pode ler depois na sua casa todo o capítulo 12. Herodes manda prender o apóstolo Pedro, e Herodes, aqui do capítulo 12 de Atos, manda matar a Tiago, o primeiro apóstolo morto a fio de espada. Ali ele demonstra o seu poder sobre esses tais cristãos que agora estão surgindo. Esse Cristo que morreu e eles dizem que ressuscitou. Herodes demonstra a sua força, demonstra o seu poder, justamente como um jogo político, para que os judeus ficassem felizes com ele. No entanto, o que nós vemos a partir do versículo 20... é um conflito que Herodes acaba se intrometendo. Por ser rei, por ser um governador, 2 cidades que dependiam de alimentos que estavam nas suas terras, agora estão em conflito com esse rei, e essas 2 cidades decidem fazer o seguinte: vamos subornar alguém próximo do rei, vamos conversar e pedir para que alguém interceda por nós, para que tenha paz em nossas terras e para que o rei libere alimento para o nosso povo. Então a cidade de Tiro e de Sidom faz uma caravana, uma comitiva, e vai até Herodes. Blasto era um assessor do rei, foi subornado, foi comprado justamente para interceder por essas 2 cidades. A questão é que tudo acaba bem, pelo menos
num ponto de vista. As duas cidades agora estão em paz com o rei Herodes. Herodes decide então fazer uma grande festa, uma festa dedicada ao imperador, outras literaturas vão dizer isso. E nessa festa, Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele vai dizer que Herodes ele aparece com uma roupa muito bonita, uma roupa muito chique, e era uma roupa também com muitos detalhes pratas, a ponto de que a luz do sol, quando batia na roupa de Herodes, brilhava de tal forma que as pessoas não conseguiam olhar para o rei. As pessoas começaram a temer o rei e falar: olha, eu não consigo nem olhar, vou dobrar-me diante dele. E Herodes, cheio de si, olhando tudo isso que estava acontecendo, se encheu mais ainda. Porque assim como a Bíblia nos diz, aquela multidão começou a ovacionar, começou a gritar, começou a torcer e dizer: ei, esse homem não é um homem qualquer. Herodes não é um homem, não pode ser. Vejam isso, ele nos fala como um Deus. Ele não é um homem qualquer. Ainda Flávio Josefo, concordando com o texto bíblico, mesmo que não tenha nada a ver a sua obra com a Bíblia, mas nós podemos encontrar exatamente aquilo que nos ajuda a entender que a Bíblia não é uma história da carochinha, mas são relatos históricos. Flávio Josefo, ele diz que nesse momento, alguns bajuladores começaram a dizer que até então eles haviam considerado o rei Herodes como um homem simples, porém dali por diante eles iriam reverenciá-lo como um Deus, iriam pedir a Herodes que mostrasse favor a eles, pois Herodes já não parecia mais com os demais. Herodes não estava na mesma condição mortal do que os outros. As pessoas começaram a gritar: este é um Deus. E Herodes, mesmo sendo conhecedor da lei judaica, Herodes, mesmo sendo rei ali nos judeus, então conhecendo toda a ritualística judaica, mesmo sabendo que Deus é um Deus zeloso e a sua glória ele não divide com ninguém, Herodes, Agripa, em nenhum momento diz: não precisa disso, para com isso. Muito pelo contrário, ele se enche disso. Se enche de tal maneira que ele começa a acreditar nisso, a ponto do próprio Deus agora enviar um anjo. E no momento que ele estava sendo ovacionado pelo povo, esse anjo fere a Herodes, e Herodes morre. Morre uma morte agonizante e dolorosa. Outras literaturas históricas vão dizer que ele passa 5 dias agonizando em sua cama, com dores fortíssimas, até que ele morre. Vermes dentro do seu próprio corpo, comendo ele vivo, justamente porque ele quis roubar a glória que não pertencia a ele. Lembre-se que o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para ser um representante de Deus. O homem não foi criado para ser o próprio Deus. Dentre textos da Bíblia, talvez esse seja um dos textos mais explícitos quando o assunto é idolatria política. O ser humano, após a queda, de maneira incansável, ele procura sentido para a sua vida. O ser humano procura preencher o vazio que existe dentro de si. Nós falamos isso há 2 quintas-feiras atrás. E esse vazio tenta ser preenchido com os amigos, com a família. Esse vazio tenta ser preenchido por todo e qualquer ser humano, com o sexo. Esse vazio tenta ser preenchido, talvez, com o dinheiro, com o trabalho, com as amizades, com as influências. E até mesmo esse vazio procura ser preenchido pela política. O idólatra político é aquele que enxerga em um partido, é aquele que enxerga em uma ideologia, ou até mesmo em um candidato, o seu redentor. Aquilo ou aquele que vai lhe salvar dessa tragédia que o mundo vive. É aquela pessoa que vai resolver os seus problemas, finalmente. Vote no fulano, vote no Beltrano, porque ele vai resolver. E a pessoa crê nisso, e a pessoa se devota a isso.
O idólatra político tem no seu partido, tem na sua ideologia, tem no seu candidato um redentor. A sua ideologia política, aquilo que o partido defende, seja de esquerda, seja de direita, é a sua doutrina de salvação, é aquilo que ele acha que vai salvar ele, que vai salvar os outros, que vai salvar o Brasil. O idólatra político pensa que os seus problemas serão resolvidos não no Calvário, não na cruz, mas nas urnas. É ali que os meus problemas serão resolvidos. Se eu apertar aquela sequência de números e apertar o verde, confirma, então os meus problemas se resolverão. Infelizmente, nos nossos dias, esses nossos dias são dias onde a idolatria política mais tem arranjado devotos para os seus cultos. Milhares de pessoas gastam as suas vidas em prol de um projeto político e você pode só observar. Alex, eu nem gosto de política. Alex, eu procuro nem ler nada, nem assistir nada. Quando começa o horário eleitoral eu desligo. Sei lá, vou para o Netflix. Quando tem debate na TV, eu vou dormir, eu ganho muito mais. A realidade é que nós somos idólatras, de uma maneira ou de outra. Porque nós acreditamos, no final, que alguém vai nos salvar. Pelo menos a gente espera isso. A expectativa, principalmente dos brasileiros, é que vai aparecer alguém. Seja aqueles que já estão no pleito político, ou então uma terceira via. Todo mundo espera isso. Alguém que vai aparecer, o cavaleiro reluzente, com a sua armadura, em cima do seu cavalo, para salvar o Brasil. Por certo, aquilo que as pessoas não percebem, e que ainda assim continua sendo uma grande verdade, é que toda e qualquer divindade requer dos seus adoradores um sacrifício. A idolatria política requer dos seus adoradores um sacrifício. No altar da política, famílias são sacrificadas. É só você talvez olhar para a sua. Você não precisa nem fazer tanto esforço. Eu não sei se você teve o desprazer de, nesse período político, de ir numa festa, sei lá, na casa de um tio, de uma tia, do vô, da avó, sei lá, da casa de alguém, da sua família, festa de aniversário, e você tem que ficar pisando em ovos. Ou alguém que você conhece, a pessoa, toma cuidado, não fala no nome do candidato, que senão vai dar briga aqui. Famílias são destruídas no altar da política. Festas são arruinadas. Poxa, alguém falou o nome do candidato. Alguém fez a arminha ou alguém fez o L. Acabou. No altar da política, relacionamentos são sacrificados. Aquela pessoa que te ajudou na mudança, aquela pessoa que te ouvia, aquela pessoa que, poxa, era o seu ombro amigo, você já não troca nem mais ideia, afinal ela vai votar no candidato que você não vai votar. Você prefere bloquear a pessoa, excluir ela, não conversar mais. Amizades são destruídas no altar da política. Não existe misericórdia. Não existe compaixão. No altar da política, a verdade é sacrificada. Tudo bem você falar mentira. Tudo bem você inventar alguma coisa para piorar aquilo que já está tão ruim. Para pichar a imagem de um, para pichar a imagem de outro. Reputações estão sendo entregues no altar da política, estão sendo destruídas, justamente por pessoas que, se eleitas, e tanto faz do lado, talvez não vai nem olhar para você. A sua vida não vai mudar em nada quando eles se assentarem em seus tronos. A ideia de enxergar o partido político, o candidato, como uma espécie de redentor, não foi somente a mais pura verdade, como também é possível nós olharmos para os candidatos que nós temos ao nosso dispor para o dia 30 e vemos como que eles mudaram a palavra de Deus, como que eles se apresentam como redentores. De um lado você vê um candidato dizendo ser tão honesto quanto Jesus, foi perseguido, que foi castigado. Do outro lado, o outro candidato também se apresenta assim. Alguns dizem que ele sangrou assim como Jesus sangrou por nós.
Eles se apresentam como redentores. Eles se apresentam como deuses. Talvez eles não usam esse nome. Talvez isso possa mexer em alguma coisa no seu coração agora e falar: Alex, não é assim. Isso aí é história de quem quer ser omisso. Isso aí é história de quem quer prejudicar. É isso aí. Alex, pensa, vamos mudar o Brasil. É exatamente a cabeça do idólatra político. Se nós desejamos honrar o nome de Cristo, certamente devemos lembrar de 2022 com muito pesar e muito arrependimento. Porque na corrida presidencial, porque na corrida eleitoral, a igreja que deveria ser voz profética para a sociedade se tornou uma corda, onde ambos os candidatos estão puxando, cada um do seu lado. E a igreja começa a abrir concessões para apoiar os seus candidatos. Nós vimos altares se tornando verdadeiros comícios de ambos os lados. Nós vimos pastores e cantores em trios elétricos, em palcos e em shows, como se fossem papagaios de pirata por causa dos seus candidatos, e isso de ambos os lados. Vimos profetas que se diziam profetas de Deus, dizendo ao povo e fazendo a cabeça do povo, justamente para que o povo vote naquele que ele quer, naquele que ele deseja. E isso em ambos os lados. Buscando o apoio dos evangélicos, você pode ver que os dois que estão aí utilizam da Bíblia a rodo. Pegam versículos soltos e não estão nem aí para aquilo que a Bíblia diz. Importante é que a Bíblia corrobore com a minha ideia. Ou pelo menos que a Bíblia ataque o meu adversário. Então, tudo bem. Vale a pena você pegar um texto bíblico, vale a pena você ignorar o contexto, vale a pena você ignorar o real sentido, se isso vai fazer com que as pessoas que se dizem cristãs e que não leem as suas Bíblias e que não têm conhecimento, porque não querem também, porque não buscam em Deus conhecimento, então essas pessoas vão acreditar no político A, no político B. As igrejas e os cristãos disseram que o certo é se posicionar. Pastores fizeram vídeos, cantores gravaram músicas, apoiando seus candidatos e criticando os seus opositores. Orações foram feitas, o nome de Jesus foi proferido nessas campanhas políticas a rodo. E nenhum demônio foi expulso nisso tudo. Jejuns foram realizados, unções foram ministradas, pontes foram destruídas. A unidade da igreja de Cristo foi colocada à prova. Em muitos ambientes também, essa unidade foi extinta. Irmãos de própria igreja, irmãos que talvez frequentam a mesma casa, a mesma igreja, a mesma célula, não conseguem mais conversar. Porque agora um vai votar no um e o outro vai votar no outro. E sempre um lado vai demonizar o outro. Até porque o meu lado é o lado do bem, é o lado do bom, é o lado do feliz, é o lado que vai restaurar, é o lado que vai trazer a esperança, é o lado que vai acabar com a corrupção, ou então sei lá o quê. Sempre o outro lado é o do mal. E isso acontece dentro da igreja. Cristãos que já não se conversam. Justamente por causa da idolatria política. E se você for lembrar, 2 quintas-feiras atrás, eu sei que às vezes você não lembra, eu não lembro às vezes do que eu comi ontem. Mas uma das reações da idolatria, um dos resultados da idolatria no nosso coração, e seja idolatria no que for, seja idolatria no amor, no sexo, ao dinheiro, idolatria à política, a idolatria corrompe a nossa visão. Nós não conseguimos ver o quão perdido nós estamos, achamos que tudo isso é normal, achamos que tudo isso tranquilo. Independente de direita, de esquerda, independente do espectro político, a manifestação religiosa é sempre a mesma. Sabe como você pode identificar um idólatra político?
Além de você ver a sua fala, além de você ver as atitudes da pessoa, talvez o carro com o número do candidato, sabe como você pode identificá-lo? Veja hoje muito mais, as redes sociais. As pessoas vivem por causa disso. Antigamente era até legal você ver o WhatsApp, ver o Instagram, os status, os stories. Saber que, poxa, que legal, meu amigo casou, olha, fulana teve um bebê, que bacana, estou feliz. Hoje você não consegue mais. Porque as pessoas estão se atacando a todo um momento. As pessoas estão se matando e se mordendo a todo momento, dando indiretinha. É engraçado que essas pessoas, na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, não possuem a mesma insistência, a mesma paixão em postar algo sobre Deus. Sobre o político ela posta, ela pesquisa, baixa o vídeo, faz até campanha, manda. Esses dias lá no meu condomínio, um rapaz mandou lá no grupo do condomínio: pessoal, mandei fazer do meu próprio bolso alguns adesivos do candidato fulano, se alguém quiser pode falar para mim, é de graça. Olha que coisa, de graça. Quer dizer, para isso a pessoa está disposta a abrir mão do seu dinheiro, investir. Idolatria política. Existem crentes que não tiveram nunca coragem de mandar para um amigo, mandar no grupo da família, no grupo do trabalho, sei lá, no grupo da escola. Nunca tiveram coragem de mandar um versículo bíblico. Nunca tiveram coragem de mandar o link de uma pregação. Nunca tiveram coragem de chegar para uma pessoa qualquer e falar do amor de Deus. Seja por WhatsApp, não precisa nem mostrar a sua cara. Só faz um Ctrl+C, um copiar e um colar e envia. Mas a pessoa nunca teve coragem. Mas nesses períodos políticos, a pessoa virou uma metralhadora de compartilhar informações. Virou o cabo eleitoral mais fiel que você pode encontrar nessa cidade. A família talvez nem sabia que era crente. Mas a família sabe que é petista, sabe que é bolsonarista. Isso tem certeza. Idólatras políticos. Será que então nós não devemos falar de política? Será que nós cristãos, que viemos à igreja, que cremos na palavra de Deus, devemos ficar quietos? Devemos não citar. Alex, olha, o culto da quinta-feira passada foi bacana, a pastora Camila falou do amor. Até da quinta-feira retrasada a gente começou a falar de idolatria, mas que assunto chato. Falar de política é um assunto chato. Porque, Alex, olha como é que estão as coisas. E, em grande parte as coisas estão como estão justamente porque a igreja sempre se calou. Nós devemos falar sobre política? Devemos. E o cristão ele não deve somente falar sobre política, ele deve agir, ele deve demonstrar a nossa visão sobre política. Porque a visão do cristão sobre política não está pautada, não está fundamentada naquilo que a direita diz, naquilo que a esquerda diz, nas ideologias mundanas, nas ideologias políticas, mas a visão do cristão sobre política está fundamentada justamente nos princípios do alto, não da direita, não da esquerda, mas sim do alto. Se nós estivéssemos preocupados em anunciar o Evangelho de Cristo, e se nós estivéssemos preocupados em viver o Evangelho de Cristo como alguns idólatras, como alguns militantes políticos fazem com seus candidatos, não seria necessário em nenhum momento, assim como não é necessário, a gente ter que se posicionar. Fala a verdade, você já viu um bando de gente na internet, né? Um bando de pastor. É que a gente precisa se posicionar. Só tem que falar que eu sou contra, eu sou a favor. Quem ficou calado, quem nunca abriu a boca, ou quem nunca foi claro, segundo aquilo que crê. Alguns questionaram por que a Vivene Amor não postou nada na internet, não falou nada sobre o candidato, sobre o que está acontecendo, não tomou nenhum lado. Por que a Vivene Amor não se posicionou?
Porque a gente tem se posicionado faz 7 anos. Todas as quintas-feiras, todos os domingos. O posicionamento da Igreja de Cristo não é em prol de um candidato, não é em prol de um partido, mas é em prol do Evangelho. O nosso posicionamento é esse. Aquilo que a Bíblia diz, eu assino embaixo, eu creio, eu professo. O que a Bíblia não diz, eu não devo crer. E é esse o posicionamento esse é o posicionamento que você deve ter. Nós chegamos a um nível onde os políticos, eles dizem o que nós devemos crer. Se você perdeu talvez o seu tempo, como eu já perdi um dia, e assisti uma campanha eleitoral, lá na TV, você vai ver que o candidato fala assim, você é evangélico, você acha que o outro candidato é de Deus? O outro candidato faz isso. Aí o outro fala, ele está usando o nome de Deus, usando em vão. Os políticos querem ensinar a igreja sobre o que nós devemos crer. Olha que ponto nós chegamos. Um ponto da igreja ser tão omissa na pregação do Evangelho, que as pessoas que estão lá fora querem nos dizer o que nós devemos crer. Eu não preciso ouvir da boca do Bolsonaro, João 8,32, conhecereis a verdade. Também não preciso ouvir da boca do Lula, quem é o pai da mentira, também em João 8. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque eles vão usar os textos bíblicos para os seus projetos de poder. Projeto de poder próprio. E aqui o pau bate no Chico e bate no Francisco, não tem essa. Não é o político que deve me ensinar sobre o que eu creio, é Deus. Eu ouço diretamente da boca de Deus. Infelizmente tem muito crente que virou crente na eleição. Você nunca viu a pessoa se posicionar em prol da família. Nunca viu a pessoa se posicionar em prol de nada. E agora na eleição virou um crentão. Posta e fala, vamos defender o Evangelho. De maneira muito trágica, o que a gente mais vê são pessoas que se posicionam a respeito das suas pautas, mas que as suas vidas secretas não condizem com isso. A pessoa fala assim, devemos defender a família, e está traindo a esposa com um amante. Em defesa da família, e está no 3º, 4º, 5º casamento, que família que está defendendo? Só se for várias, né? As deles são 6 quase, 10. Pensando que está morando no Ocidente, no Oriente, perdão. A pessoa fala assim, devemos prestar assistência aos mais pobres, às minorias, aos que estão ali largados, desamparados. Mas a sua vida secreta é o quê? Nunca ajudou ninguém. Parou no semáforo, pegou aquelas moedinhas mirradas que estavam ali no meio do console do carro e deu logo para a pessoa, para o pendinte, falando assim, vai embora. Porque aquela pessoa está acusando a consciência dele, está acusando a consciência dela. Fala, vamos ajudar o pobre, mas rouba do pobre. É um discurso muito bonito. A política é isso, é um discurso muito bonito. Que está desassociado de uma vida de verdade. Eu falo justamente para te convencer. Eu falo aquilo que você quer ouvir. Você acredita, você vota em mim. Eu agora sou um governador, sou alguém que presta domínio sobre a sua vida. Você segue o seu dia a dia, porque eu não vou olhar para você nunca mesmo. Porque eu só estou no poder porque eu quero poder para mim. Esse é o ser humano depois da queda. Não mais um representante de Deus, mas alguém que procura ser igual a Deus. O cristão ele deve ser diferente de tudo isso. Porque a nossa vida é extensão daquilo que nós acreditamos, é extensão daquilo que nós defendemos. Você não pode falar que defende alguma coisa, que crê em alguma coisa e viver de maneira diferente disso. Não dá para falar que você crê em um Deus santo e você continuar vivendo uma vida promíscua.
Não dá para falar que você crê na Bíblia. Você acredita naquilo que está escrito e sei lá, vai ver horóscopo. O que as estrelas dizem sobre o meu dia? Você percebe que é um discurso bonito, desassociado de uma conduta de verdade? Nós cristãos batalhamos para não fazer isso, para não viver assim. A vida do cristão é não somente pregar o Evangelho, mas é também viver o Evangelho. A grosso modo, as pessoas confundem muito a política e a religião, pois assim como nós falamos, em certa medida, política e religião estão conectadas. Lembra quando Deus cria o homem? O cria para governar. A maneira como o homem domina, a maneira como o homem governa sobre as criaturas, sobre a criação de Deus, é uma maneira com a qual o homem está representando Deus e glorificando Deus. O ser humano, ele foi criado para ser imagem de Deus, para ser representante de Deus, mas ele largou tudo isso para o seu próprio projeto de poder, um projeto de poder extremamente humano. Lembra da Torre de Babel? Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre até chegar no mais alto céu e que o nosso nome seja engrandecido, seja visto, seja aplaudido. Essa é a história do ser humano. Essa é a história do homem sem Deus, que deseja o poder que vem de Deus, mas não deseja Deus. A idolatria política existe porque tanto na religião quanto na política você encontra um Deus. Você também encontra os seus adoradores. Tanto na religião quanto na política, os devotos desse Deus, seja o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, seja o seu candidato político, os devotos deles acreditam em suas palavras, defendem os seus ideais e creem que somente o seu Deus, seja o Deus da Bíblia, seja o candidato A ou seja o candidato B, somente ele é capaz de resolver o problema que o mundo enfrenta. Tanto na política quanto na religião, os fiéis acreditam que o seu Deus é incomparável. Na religião, na igreja, nós falamos, Deus, não existe ninguém igual ao Senhor. E na política também. Porque todos os outros candidatos não são iguais ao meu candidato. O meu candidato é muito melhor, é muito mais honesto, é muito mais humano, e por aí vai. Os devotos, tanto na religião quanto na política, estão prontos a entregarem as suas vidas, a lutarem pela causa, a se tornarem até mesmo mártires. Se for necessário morrer pelo meu Deus, eu morro. Seja Ele o Deus vivo da Bíblia, seja Ele o meu candidato. A política exige sim um sacrifício seu. Ela exige que você coloque a sua família no altar da política. A política exige que você coloque os seus relacionamentos nesse altar, coloque o seu trabalho nesse altar, coloque a sua honestidade nesse altar e até mesmo o seu caráter no altar da política. Agora, o cristianismo também exige um sacrifício. O Deus dos cristãos também exige um sacrifício. No entanto, é Ele mesmo, é o próprio Deus que se coloca no altar. E esse altar se chama Calvário. É o próprio Deus que se oferece como sacrifício em resgate à sua criação, às suas criaturas. Enquanto o Deus da política procura de todas as formas roubar e tomar aquilo que pertence aos seus fiéis, idólatras políticos, o Deus da Bíblia, Ele não está procurando tomar aquilo que é seu. O Deus da Bíblia não está procurando usurpar aquilo que pertence somente a você. O Deus da Bíblia é aquele que se entrega, aquele que se doa por mim e por você, justamente para resgate, justamente para nos resgatar para Ele, para nos livrar do pecado, para nos livrar daquilo que nos prende. Agora, a pergunta que nos resta é como nós podemos vencer a idolatria política presente nos nossos dias, presente até mesmo no nosso coração. Se você talvez não consegue ver uma crítica do seu candidato, isso é idolatria. Se você está passando no seu feed e alguém está falando mal de quem você vai votar, e você fala, quer saber, eu vou excluir. Isso é idolatria. Relacionamentos são quebrados,
Amizades são rompidas por causa disso. Como nós podemos vencer a idolatria política no nosso coração? Seja grande, seja pequeno, o idólatra político, ele precisa ter uma compreensão real de quem Deus é. O problema é isso. As pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente. Logo, qualquer um que se apresenta poderoso com um projeto de poder, esse é o meu Deus. Conhecer a Deus verdadeiramente é um remédio para um coração doente e idólatra. Saber e viver segundo a verdade de um Deus soberano e que governa sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle, não somente traz paz ao nosso coração aflito, como também pode nos conduzir as nossas esperanças, conduzir os nossos temores, conduzir as nossas expectativas para alguém que não muda, para alguém que não falha e para alguém que age de maneira perfeita. Herodes Agripa, lá em Atos 12 que nós lemos, pensou ter todo o poder nas suas mãos. Talvez Herodes teve em seu coração a seguinte ideia: sou tão poderoso que até mesmo essa nova religião que está nascendo aí, desse tal de Jesus que eles dizem ter tanto poder, tenho domínio sobre eles. Afinal, mando prender os seus apóstolos, mando prender os seus líderes, e não somente os prendo, também como os mato. Herodes pensou talvez que tinha poder. E é interessante a narrativa de Atos 12, na sua casa você vai ler tudo, amém? Liçãozinha de casa. Porque o capítulo inicia, Lucas escreve Atos 12, iniciando o capítulo mostrando um rei poderoso, um rei que tem domínio, e uma igreja que tem parecendo seus dias contados. Uma igreja que parece que, será que vai? Agora Pedro está preso, Tiago morreu, será que vai? Será que vai engrenar isso aí mesmo? Herodes é muito grande, Herodes é muito poderoso. Só que aí você continua lendo o capítulo 12. Ok, Tiago foi morto. Só que Pedro está preso. E de maneira providencial, de maneira miraculosa, Deus envia um anjo e liberta Pedro daquela prisão. E os guardas nem o veem. O poder de Herodes começa a ser minado, até que nós chegamos no texto que nós lemos, o final do capítulo 12. Agora você, no capítulo 12, no versículo 20 em diante, quando você termina de ler lá no versículo 24, versículo 25, você não vê mais um rei poderoso, mas você vê um rei que caiu, um rei que foi morto. Deus ele não precisou descer do céu e matar Herodes, Deus só mandou um anjo fazer isso. Agora você não vê um rei poderoso, você vê um rei vencido. Agora você não vê uma igreja mirrada que está com seus dias contados, mas como no versículo 24 do capítulo 12 de Atos diz, nós vemos uma igreja que crescia e se multiplicava. O capítulo 12 de Atos é exatamente um capítulo sobre o poder. O poder do homem querendo confrontar o poder de Deus. O homem que se acha e que pensa ser Deus, por ter um status político, percebe finalmente que não é Deus. E que Deus ele tem todo o poder. Conhecer verdadeiramente a Deus é saber que o final da história está registrado no seu livro. Deus ele não é surpreendido e nada pode deter os seus planos. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da vida. O medo que muitos cristãos estão tendo hoje, por causa daquilo que vai acontecer, por causa dos resultados das urnas do dia 30 de outubro, é um medo que surge por causa de uma fé depositada num Deus errado. Porque se nós crêssemos de verdade no Deus da Bíblia, nós não temeríamos. Um dos lados diz que se um candidato vencer, ele vai fechar as igrejas. O outro candidato diz, olha só, se o meu opositor vencer, ele vai continuar corrompendo as igrejas, vai fazer da igreja ainda o seu projeto político, marionete na sua mão. O medo cristão em qualquer um desses cenários que é trágico, que é péssimo, o medo do cristão em qualquer um desses cenários
só revela o quanto nós estamos distantes de conhecer verdadeiramente a Deus. Ter medo e andar ansioso com aquilo que poderá acontecer com a igreja e com os cristãos é ignorar o que aconteceu durante os séculos dos séculos. Imperadores surgiram, perseguiram a igreja e impérios caíram. Reis assumiram tronos, queimaram cristãos em fogueiras e eles foram mortos, esses reis, eles morreram, os seus reinos ruíram e o cristianismo continuou. Ditaduras surgiram, presidentes surgiram e foram embora. Já são mais de 2000 anos de igreja de Cristo. A igreja de Cristo continuou. O pânico criado, segundo a narrativa de alguns, além de ignorar o registro da história, também ignora a certeza que Jesus nos deu em Mateus 16, 18. E qual certeza seria essa? A certeza que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, você acha que um candidato, você acha que, sei lá, até mesmo se baixasse um ditador aqui, um regime, talvez como o regime que acontece no Oriente, de perseguição, como na Coreia do Norte, você acha que isso pode parar a igreja de Cristo? Vai pesquisar um pouquinho, entra no site Portas Abertas, dá uma pesquisada. Vê que até em regimes que são extremamente totalitários e contra o cristianismo, a igreja de Cristo ainda persevera. Sabe por quê? Porque não é a igreja do Alex, porque não é a igreja do Danilo, é a igreja de Cristo. Foi Cristo que nos deu a certeza que as portas do inferno não vão prevalecer. Algumas pessoas têm apontado o dedo na cara dos outros e têm falado, olha só, dependendo em quem você votar, a gente vai ver se você é cristão ou não. É sério, é certo que o voto é algo muito sério. Você se aliar a um candidato e defender aquilo que ele está defendendo é algo sério, por isso que você deve votar consciente, deve votar em oração, deve fazer o papel de olhar o plano do governo e tudo mais. Mas a questão é que a escolha que nós temos do dia 30 são dois seres que não refletem a imagem de Cristo. Dois seres que não refletem o caráter de Cristo. Dois homens que se colocam como salvadores do Brasil, salvadores da pátria, como a única esperança para a nossa nação. Nesse domingo você deve votar consciente como cristão, lendo a Bíblia bastante, tendo certeza daquilo que Deus nos fala, e não do que eles nos dizem. O que mostrará o quão cristão você é aquilo que você vai fazer no dia 31, independente do resultado das urnas. Porque governos vão e vêm, reis vêm e vão, presidentes são eleitos e são depostos e acabam seus mandatos, mas a igreja de Cristo continua. Amém? A igreja de Cristo continua. Seu coração não pode estar dividido entre ideologias políticas e aquilo que a palavra de Deus diz. Algumas pessoas falam assim, eu até acredito na Bíblia, mas tem coisa ali que a gente poderia mudar. Porque se a gente for ver, você não pode ter um coração dividido assim. Ou nós cremos na totalidade da palavra de Deus, ou nós não cremos em nada. Que os nossos olhos estejam voltados para o alto. Que os nossos pés não vacilem no nosso caminhar, que o nosso coração se encontre prostrado diante do único Senhor e que tenhamos a certeza que o salmista teve no Salmo 115 e possamos dizer juntamente com ele, aonde está o nosso Deus? Você me pergunta, aonde está o meu Deus? O nosso Deus, Ele está nos céus e Ele faz tudo como lhe agrada. Que Deus Ele tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Somente a compreensão de quem Deus verdadeiramente é pode curar o seu coração, pode curar a sua família.
Você pode ter lembrado daquele seu tio, sua tia, irmão, pai, mãe, que não perde a oportunidade de falar do candidato e você fala, olha, ele poderia estar aqui. Faça o seguinte, cumpra aquilo que todo cristão deve cumprir. Sabe como que essa pessoa vai acordar para a vida e vai ver que o seu candidato não vai salvar ela? Quando você apresentar Cristo. Quando você falar, olha, ele pode assumir, ou o outro pode assumir. Algumas coisas podem mudar, para pior, para melhor, mas somente alguém pode resolver todo o problema, e esse alguém é Cristo Jesus. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Feche seus olhos.